Missionário Arruda, o senhor não é dono da verdade. Já dizia um sábio grego que a verdade está entre os homens, não está contra os homens. A verdade é uma coisa construída progressivamente, através de tensões e reelaborações. Ela não é absoluta. Eu ia começar esse discurso de uma outra forma, mas em homenagem ao missionário Arruda, eu vou ler um texto que me foi entregue ontem. Os acendedores de manhãs, os acendedores de manhãs. Joan Ederson de Oliveira. Esses meninos, essas meninas, espalham-se pelas ruas, pelas escolas, pelas universidades, não se contentam mais em esperar pelo amanhã. Não querem apenas, como deles dizia Máximo Gorki, ter a face do amanhã. Têm sede de hoje, estão famintos pelo agora. Quem são esses meninos que ocupam o Brasil, que transbordam em sua juventude, em sua rebeldia, que não podem mais ser escondidos, por mais que tentem? São herdeiros de outros meninos, em lugares e em tempos tantos da nossa história. São herdeiros daquele menino baiano, Antônio de Castro Alves, abolicionista e republicano, voz tão poderosa a pregar aos séculos que toda noite tem auroras, e a dizer aos moços, como ele, que não tarda a aurora da redenção. Descendem eles do menino alagoano Zumbi, que em Berbe ainda comandou homens e sonhou a liberdade. Quem são essas meninas buliçosas e de olhar tão vivo, que transpiram beleza e coragem, que erguem a voz doce e firme em tribunas hostis, obrigando velhos conservadores a desviar o olhar, envergonhados e derrotados, por mais que se vistam de vencedores? São descendentes diretas daquela menina Anita Garibaldi, que aos 18 anos fazia guerra e amor, incendiando o sul do Brasil com a chama da liberdade. Elas vêm da baiana Maria Quitéria, pondo em fuga o opressor português. Vem de outra baiana, Maria Bonita, que aos 20 anos armou a ternura e a louça em lenda na caatinga sertaneja. Por que despertam tanto ódio nas elites? Por que são tão atacados? Não são um exército com tanques, mísseis, fuzis. Não são uma força estrangeira a nos invadir. Qual o perigo que representam, então? Por que jornais, emissoras e TV se empenham tanto em atacá-los? Por que representantes de um governo ilegítimo, velho, machista e misógino atacam com tal força essas meninas que discursam? Por que recrutam milícias que parecem integralistas saídos de um mofado livro de história para atacar esses jovens? É que esses meninos, essas meninas, riso solto e gargalhada livre, são uma grande ameaça. Os alicerces desse edifício secular das classes dominantes tremem ante o riso deles, temem a sua gargalhada. Mas, acima de tudo, o que causa temor mesmo são os sonhos desses meninos e meninas. Sim, eles sonham. Sonham com educação de qualidade, sonham com justiça, sonham com uma polícia que não seja executora da juventude, sonham com um Brasil novo e tenha a mais pura e justa certeza de que o novo sempre vem. É por isso que eles são tão perigosos. É por isso que há jornalistas vendidos que os atacam. É por isso que há promotores de justiça que ordenam que eles sejam algemados. É por isso que há juízes que autorizam e recomendam o uso de técnicas de tortura contra eles. É por isso que há policiais prontos a bater, a socar, a prender. Porque esses meninos e essas meninas são perigosos. Porque eles agarram o futuro com as mãos e querem que o futuro seja aqui e agora, e não um tempo que nunca chega. Esses meninos são perigosos, porque eles podem colocar o mundo de ponta cabeça e de virá-lo em festa, trabalho e pão, como sonhou o poeta. E esses meninos e essas meninas estão armados. Suas armas são as ideias que carregam, são o verbo que corta, a voz que inflama. Estão armados eles, trazem consigo a arma mais poderosa que há, como em pessoa trazem em si todos os sonhos do mundo. Parece que saíram de algum poema, esses meninos, essas meninas. Parece que saíram de algum poema para, em tempos de tanta escuridão, de noite tão comprida, correrem pelas esquinas do Brasil, chamando pela aurora, acendendo as manhãs. Chamando pela aurora, acendendo as manhãs.
Eu acho interessante quando o missionário Arruda fala em manipulação. Eu, escutando o senhor falar, pensei que os meus botões. O missionário Arruda é completamente manipulado. Porque o pensamento ele é ideológico, é uma manipulação total. Ele lê a revista Veja e assiste a Rede Globo. Ele fala do governo do PT com todos os seus erros, sua tragédia. Ele esquece o que era o Brasil antes do governo Lula. Eu sei. Basta olhar para a rua que a gente mora para saber o que era o Brasil. Na Rua das Flores, você não podia tomar um chopp. Era uma quantidade enorme de mendigos pedindo uma ajuda. Na minha cidade, que eu conheço bem, em Ponta Grossa, sou professor de urbanismo e tem todas as favelas, tinha pessoas que moravam em casas de papelão. Hoje esta cidade recebeu 16 mil casas populares. 12 mil para mulheres sozinhas e chefes de família que pagam 28, 30 reais por mês em 12 anos. Todas as obras feitas pelo prefeito, mais de 80%, são obras do governo federal. Praça do Esporte, da PEC, UPA, Reforma do Posto de Saúde, Ensino Integral, CEMEIS, pavimentação do pró-transporte, Pronatec, auxílio combate ao crack, auxílio à guarda municipal, saneamento básico, 90% de Ponta Grossa tem saneamento básico, mais de 90% com recursos vindo do governo federal. O que era o Brasil antes do Lula? O senhor me falar em dívida pública, o senhor, que é um homem que tem uma postura ideológica à direita, devia saber que o país mais rico do mundo, que são os Estados Unidos da América, é o que mais deve. Devia saber que o Japão deve muito mais que o Brasil proporcionalmente. O senhor compara, e as pessoas talvez sejam manipuladas pela sua oratória, compara um país com uma dona de casa. É evidente que na questão da microeconomia individual, uma pessoa tem que gastar o que tem. Um Estado-nação é outra coisa. Até porque, numa crise econômica, se o Estado não gasta, o empresário é que não vai gastar. E daí o que acontece? Como a arrecadação cai, aumenta a dívida e o juro sobe, exatamente o contrário que dizem os teóricos ortodoxos do seu Michel Temer. Ora, por favor, pastor missionário Arruda, o senhor sair acompanhando, eu pergunto, esses meninos do MBL são meninos da escola pública? Eles estudam em escola pública, todos eles? É o movimento estudantil que vai discutir a PEC, o seu correto ou errado? Outra coisa, foi uma invasão violenta que aconteceu nas escolas. Todas as que eu ouvi falar em Ponta Grossa foram ocupações pacíficas e ordeiras, conversando com os demais colegas e com as professoras. Houve uma ocupação na Universidade de Ponta Grossa, o que o reitor fez? É o democrata. Ele entrou com uma ação na justiça, a juíza de Ponta Grossa deu um mandato, as pessoas saíram pacificamente da universidade. Agora, eu não sei, missionário Arruda, o senhor conhece a palavra fascismo, eu vou lhe dizer o que é fascismo, na minha opinião. Quem lembra muito o êxtase do fascismo no mundo foi a Alemanha nazista. Qual o primeiro princípio do pensamento da ação fascista? Criar um bode expiatório, um demônio. Demônio, pastor Arruda, demônio, bem e o mal, Deus e o demônio. O fascismo precisa criar um demônio. Qual o demônio que o nazifascismo na Alemanha criou? O povo judeu. O que a ação fascista fez com os judeus? 5 milhões de mortos, incinerados. Israel nasceu disso. Até hoje a humanidade chora comovida essa tragédia histórica do nazifascismo. Os judeus eram os PT de hoje, porque este golpe que o senhor apoia precisou criar um demônio também. Aí está a base fascista desse golpe. Um demônio, demonizar alguém. E foi apoiado, como o senhor Hitler foi, pelos canais de comunicação. Quem entendeu como funcionava a comunicação fascista e assistiu um filme da Olimpíada, que aconteceu na Alemanha, maravilhoso, ele mostra a manipulação, isso sim que a mídia, que as pessoas todas têm que assistir, porque principalmente as pessoas que... Todas as mídias, a privada também é mais manipuladora ainda. A mais manipuladora. Mas a manipulação mais grosseira são os canais abertos. E todo ser humano é manipulação. Todo ser humano pensa de acordo com as informações que recebe. Se um povo está submetido ao monopólio de comunicações, que não tem quem o combata, quem mostra uma visão alternativa, esse povo, logicamente, passa a acreditar
na lógica desse monopólio de comunicações que no Brasil é o mais sofisticado de todos, a Rede Globo, que apoiou o golpe e ataca o MST como atacou no Fantástico, que eu assisti no domingo. Aliás, eu ia falar sobre esse tema, mas em função do discurso do missionário Arruda, eu preferi aprofundar mais algumas questões. Condenar o PT pela tragédia e pela corrupção, isso é correto. Essa é a tragédia do nosso partido, do partido que eu ajudei a fundar. Porque este partido submeteu a lógica do sistema político brasileiro, que é o sistema que depende do dinheiro. É impossível chegar a ser um grande político, um partido chegar ao governo neste país com esse sistema sem dinheiro. Todos nós que estamos aqui sabemos disso. O PT foi cooptado pelo sistema cruel do dinheiro e entregou a portas fechadas, como se diz na gíria, para outros partidos. Não é só o PT o culpado disso, PMDB, PP, DEM, PSDB está envolvido também, mas isso não se fala. Quando um político vai para a prisão, que é de outro partido, fala-se o nome do político, e lá, de vez em quando, o nome do partido. Quando é do PT, a culpa é do PT. Eu não sou acusado por nenhuma corrupção na minha vida. O Tadeu, nenhuma. O professor Lemos é um corrupto. Os deputados que estiveram aqui, como Elton Veltro, Luciana Rafaí, que é uma agricultora, é corrupta. Então, por favor, não queiram destruir um sonho de milhões de pessoas que permanecem em pé. Permanecem em pé não pelos seus erros, pelos seus ideais que não morreram. Que são os ideais de democracia, de justiça social, de liberdade. Esses ideais continuam vivos no coração das pessoas. E esse partido não é um demônio, é um partido que se submeteu a erros como os demais. E como ele governava, e foi descoberto, através da Lava Jato, os seus adversários, não das coisas erradas, mas das coisas certas que o partido fez. Isso é importante que se diga. Muitos desses que batem no peito atacavam o PT já muito antes. Por exemplo, o deputado Stefano Júnior atacou o PT desde que ele se conhece por gente, que o PT existe, sempre atacou. Agora, eles esquecem que o verdadeiro motivo que eles demonizaram eternamente o PT é a reforma agrária, é a distribuição de renda, é a radicalização da democracia, é o combate ao sistema político, é a luta pela lista fechada, com financiamento público. Esse é o real motivo do combate, é a luta pela transformação, pela igualdade. Agora, claro, eles receberam um presente pelos erros trágicos do partido e passam a demonizá-lo, como faz muito bem o nosso missionário Arruda. O demônio que o fascismo vai se utilizar para aí sim tentar manipular a maioria do povo é esse demônio. É a teoria do bode expiatório. Eu citei um discurso que fiz, uma cena chocante no filme Marco Polo, em que o Kublai Khan, que é o imperador mongol, ele está conversando com o Marco Polo, que é seu aliado, e ele percebe que o Marco Polo está mentindo para ele. E ele tem ao seu lado o seu criado. Quando ele percebe que o Marco Polo mente, que o criado percebeu que o Marco Polo mentiu e que o imperador não fez nada, ele pega um castiçal de ferro e mata o criado, olha para o Marco Polo e diz: de agora em diante, este que eu matei é teu bode expiatório. Eu o matei por esse motivo. Porque você, ao mentir perante ele, iria mostrar para toda a sociedade que o governador aceitava a mentira. Está se transformando o PT no bode expiatório. Esse governo que está aí não vai mudar nada. Logo vai voltar ao financiamento empresarial. Logo vai acabar a Lava Jato, que já tiveram seu bode expiatório para mandar para a cadeia. Já tiveram. Tanto que a justiça brasileira agora alardeia aos quatro cantos que vai impedir o vazamento na delação da Odebrecht. Engraçado. Como é que não impediu antes? Como é que grampearam o ex-presidente de forma ilegal e colocaram sua intimidade, expuseram sua intimidade, talvez que é um operário simples, lá do ABC, e expuseram sua intimidade falando com a presidente da República, totalmente ilegal. Agora que já destruíram o PT e criaram o bode expiatório, então agora não vai ter mais vazamento das delações, porque, claro, a Odebrecht vai mostrar mais de 300 políticos envolvidos de todos os partidos, e as pessoas que quiserem refletir com profundidade vão se despir da ideia do bode expiatório. Vão ver que o demônio é assim. A política é relação. Não há demônio, não há bem e mal eterno. O fascismo
A partir, deputado Missionário Arruda, dessa demonização do outro, ele postula suas verdades. Como o senhor fez aqui, o senhor pegar uma pessoa chorando, fora de um contexto, que não está explicado, isso é um equívoco fascista. Ou seja, é mostrar um pedaço da realidade como se ele fosse toda a realidade. Isso é a forma que o fascismo age. Exatamente esta é a forma autoritária. Então, senhor presidente, quem está denunciando a polícia paranaense, aliada à polícia paulista, de invadir a Escola Nacional Florestan Fernandes, não são apenas brasileiros. É um dos grandes intelectuais, dos sociólogos mais respeitados do mundo. Um acadêmico português chamado Boaventura de Souza Santos. E ele diz o seguinte: diante da invasão policial truculenta, arbitrária e ilegal, sem mandato judicial, da sede da Escola Nacional Florestan Fernandes, na manhã desta sexta-feira, em Guararema, manifestamos solidariedade pública ao movimento Estados Rurais Sem Terra, e uma de suas conquistas mais simbólicas, irradiadoras na árdua luta por justiça social e fraternidade, inaugurada em 2005. A Escola Nacional Florestan Fernandes se constitui como espaço de encontros, formações e intercâmbios que contribuem significativamente para a ampliação e fortalecimento da atuação de movimentos sociais, não apenas do Brasil, mas da América Latina e de outros continentes. Ao longo de sua existência, a NFF vem servindo como referência para a construção de conhecimentos populares e autônomos, promovendo a articulação com dezenas de universidades de vários países, inclusive com o próprio Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Por que o intelectual desse nível acha importante fazer um manifesto a favor do MST contra a sua criminalização? É muito simples. Nós precisamos entender o que se trata o movimento social. O missionário Arruda não entende isso, ou não quer entender. Ele não entende que o movimento social, por exemplo, os trabalhadores de uma fábrica, quando se julgam agredidos em seus direitos, eles fazem uma greve. A legislação permite. Um pobre de um agricultor familiar que não tem mais nada, que não tem um pedaço de chão para viver, que está morrendo de fome, ele se organiza no movimento social, porque se ele esperar a lei ser cumprida dessa forma, nunca vai acontecer reforma agrária. O que ele faz? Ele se organiza no movimento. Direito à vida é maior do que a lei, é direito à vida, à sobrevivência, não é um direito individual, é coletivo. Ele vai lá e vê uma terra que não produz, que está traindo a Constituição, não está cumprindo a função social e ocupa a terra pacificamente, para fazer com que os donos do poder olhem para o sofrimento deles. Isso é o MST. Agora, vamos pegar a história do MST desde 84, que é tão violento, segundo o missionário Arruda. Quem que foi assassinado nesses anos, desde 84 até agora? Justamente lideranças do MST. Algum fazendeiro foi assassinado? Se sabe na história do Brasil disso? Vamos comparar a estatística. Em abril, quem foi assassinado? Quem foi assassinado no Paraná? 2 lavradores do MST, no conflito com a empresa Grilagem de Terra, de uma terra que é pública, desde do século XIX é pública, foi se vendendo os títulos. Foram 2 agricultores pobres assassinados. E daí? Descobriu-se quem matou? Onde está o processo? Como é que a Polícia Civil do Paraná pode se articular com São Paulo, fazer uma palhaçada, isto sim que a Rede Globo apresentou? Grampo. Disseram que que iam prender uma pessoa que está morta. Uma outra pessoa, o próprio MST denuncia como arma violenta, ele denuncia. É um grande acordo que existe, infelizmente, entre setores do governo Beto, não digo todo o governo, mas setores, infelizmente, que se aliciam com os setores da polícia, infelizmente, porque nós vimos hoje uma personalidade grandiosa que remonta ao seu José Richa, que todos nós estamos aqui, votamos nele na luta pela democracia. O Beto é filho dele, foi deputado conosco. Hoje, o deputado Hussein participou da reunião promovida pela Comissão de Direitos Humanos, o deputado Tadeu, o Hamilton Serighelli, assessor especial para assuntos fundiários da Casa Civil. Nós devíamos trazê-lo, ele aqui, ele, o representante do governo, que a maioria apoia, para ele vir dar um depoimento, deputado Chico Brasileiro, sobre a questão agrária, sobre o MST,
Para que não diga que é um deputado do PT que vem defender o MST. Que é o que ele sabe dizer, a demonização de alguém. Agora, na verdade, para sintetizar tudo isso, nós estamos correndo o risco de transformar o Brasil num estado policial, onde não tem mais ninguém que tem direito ao devido processo legal. O autoritarismo, uma combinação jurídico-policial, como se fossem os únicos poderes do país que não respeitam mais nada e ninguém. Isso sim é um caminho muito perigoso para o fascismo. E é bom lembrar, o deputado Stephanie sabe disso, que o fascismo precisa, para existir, de adesão popular. Isso aconteceu com Mussolini na Itália, aconteceu na França, que uma parte da população francesa foi a favor da ocupação alemã na França. Nós sabemos disso. Foi envolvida pela ideologia fascista, pelo nazifascismo. Então, eles precisam da adesão popular, por isso que é necessário, só pode frutificar e se fortalecer um regime autoritário e fascista, de natureza fascista, se ele tiver uma vinculação com a mídia. Então, a mídia de massa, a mídia que expõe um certo argumento para o conjunto da população, e um argumento forte, sutil, não um argumento grosseiro, que cria paisagens como essa que o missionário Arruda... Eu quase chorei vendo o rapaz chorar ali. Mas eu pensei, opa, mas eu não estou envolvido, eu tenho que julgar o que está acontecendo, o que está por trás desse choro. Como é que aconteceu de fato, isso que está sendo revelado aqui. É dessa forma que pessoas acabam sendo envolvidas por um pensamento autoritário e totalitário. Então, esse é o perigo. Um avanço das forças que eu julgo o MBL raiz fascista. Porque são pessoas autônomas. Eles não se colocam como estudantes da escola pública pelo direito à educação. Eles são os baluartes da justiça, os justiceiros do século XXI. Ora, se houve uma ocupação pacífica de uma escola, a direção da escola, o governo, entra com uma ação na justiça, como aconteceu em Ponta Grossa, o reitor fez isso. A polícia vai lá com uma ordem judicial e vai desocupar, como está acontecendo, deputado Tadeu. Agora, eu fiquei chocado, me passaram uma imagem, eu estava à noite, já dormindo, meia-noite, do WhatsApp, um rapaz comandando a polícia do Paraná, um jovem do MBL, parecia comandar, não vi total, talvez possa estar enganado, mas parecia que a polícia estava recebendo ordens do MBL. Eles comandava na mídia. Olha, vamos aí, entra aqui, o senhor faz isso, faz aquilo, desocupando uma escola de Curitiba, não sei qual é. Eu estava em Ponta Grossa. Então esse movimento sim, nós temos que tomar cuidado, porque quando começa a aparecer os justiceiros, não é o sem terra que está morrendo de fome que quer terra, não. São filhinhos de papai, na maior parte, que estão muito tranquilos estudando na escola particular, pagando a prestação muito bem, defendendo o seu futuro, e se julgam os justiceiros sem esperar a ação da polícia. Isto sim, isso é diferente de movimento sem teto, que está lutando por um lugar para morrer, para se proteger do sol e da chuva. São seres humanos que nada têm, que se organizam para lutar pelos seus mínimos direitos. Isso é o sem teto, isso é o MST. Estudantes que se organizam, a história do Brasil, a UNE, a UPES. Engraçado, deputado, não sei se o senhor sabe, o seu grande líder, Alckmin, ele acatou a ocupação das escolas e demitiu o seu secretário e voltou atrás na posição que ele tinha na reforma de escola em São Paulo. O Alckmin, que é uma personalidade importantíssima no principal estado da federação, ele negociou com os estudantes da periferia que lutaram contra um projeto do governo do Estado. Então é importante colocar os pingos nos is e discutir a questão com maior profundidade. Veja bem, missionário, eu aconselho o senhor a usar com muita cautela a palavra manipulação. Minha filha é evangélica. E tem um setor da sociedade brasileira que acha que os grandes manipuladores são pastores de certas igrejas. Alguns que enriquecem, ficam bilionários. Mas eu me oponho a essa visão de manipulação. Essa é uma visão rasteira, porque acha que a pessoa pobre é inferior. Eu discordo. Se eu tenho uma religião, sou deputado estadual, tenho uma certa renda, eu posso contribuir com um pastor ou com um líder que eu acredito? A pessoa mais humilde, ela tem direito. Ela tem direito.
E tem setores que eu também julgo reacionários, alguns inclusive que se diz de esquerda, e que dizem assim, o povo pobre está manipulado por um pastor. Eu discordo totalmente, tem que ter muito cuidado com essa palavra, porque nós sempre julgamos o outro inferior. O manipulado é inferior a mim, eu não sou manipulado por nada. Quem é manipulado é o pobre. E como todo mundo acha que o pobre é outro, porque sempre tem um mais pobre que a gente, essa ideia de manipulação é uma falácia, a não ser na questão global e coletiva, onde o ser humano não tem direito ao acesso à informação. Deputado Péricles, Vossa Excelência tem um minuto para concluir. Se o povo de um país não tem acesso a nenhuma informação, a não ser a manifestar pela Rede Globo, canais abertos, monopólio, aí sim pode haver, nesse sentido, uma manipulação. Não é enganar ninguém. Todos nós somos iguais, nós pensamos de acordo com as informações que recebemos e dialogamos com elas. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.